Continuemos então, pessoal, né? Mais um momento aqui para pensar ou para falar um pouco sobre a América 1. Quais eram as tecnologias utilizadas pelos navegadores? Imaginem vocês algo de ponta, de ultra geração, né? Esses satélites que eles instalam, que eles mandam aí para Marte, para a Lua, as sondas para poder fazer o que está, para poder mandar informação, fotografia desses espaços para nós. Era isso mais ou menos que representava uma caravela. Uma caravela é uma embarcação um pouco diferente da romana, ela é um pouco diferente também daquele barco grego, do trireme, né? Ela é curta, mas ela é mais funda, né? Para poder aguentar, digamos, ao balanço das águas, né? Isso foi muito eficaz para navegar no Atlântico. Além disso, o astrolábio, a bússola, o quadrante e a balestilha, né, que são esses instrumentos que vocês estão vendo aqui no slide. Além do aparato religioso, ideológico, filosófico, cultural, né, que estava, digamos que, sendo prestes a ser colocado à prova. Os árabes que haviam sido expulsos, que estavam sendo expulsos, os judeus, né, que até 1492 conviviam e viviam nos salões dos nobres espanhóis, porque, de certa forma, eram seus financiadores, eram seus credores, né? Agora não serviam mais. A Santa Irmandade, que vai dar origem depois ao Exército Nacional Espanhol. Lembrando que Exército Nacional ele passa a existir a partir dos Estados modernos. Eu vou repetir novamente, na Idade Média não existia um exército nacional, porque cada nobre tinha seu grupo, né, militar, que eram seus vassalos, que era essa relação que existia entre os nobres, de vassalagem e suzerania. Agora não. Agora existe um exército nacional. Existe uma língua nacional. Existe um homem que tem poderes absolutos, que identifica, né, o que dá, digamos que dá identidade ao Estado. Existe um modelo econômico. E a partir do século XV e XVI, forjava-se um outro modelo de homem, né? Pensava-se cientificamente, criaram-se as ciências modernas a partir da matemática, a arquitetura, a engenharia, né? Que depois, né, vão dar origem aí à física, à química no século XIX. Mas quem que era essa figura que nós estamos vendo aí? Como pensava Colombo? Segundo os historiadores, Colombo era um franciscano fervoroso da Terceira Ordem, dentro da Ordem de São Francisco de Assis, né, ele fazia parte da Terceira Ordem. Cristão fervoroso, uma mentalidade medieval, ele acreditava que no nome dele, que em espanhol se lê Cristóbal, ou em português Cristóvão, ele achava que ele levava o nome de Cristo. Ele estava a serviço de Cristo. Ele fazia isso em nome de Deus, em nome de Jesus. E o nome dele também tem esse significado. Colombo significa conquistador. Então, imagina o que um cara desse pensava que era, né? E essa figura, não sei se a gente agradece ou não agradece, que todos nós, de certa forma, estamos, como eu disse anteriormente, umbilicalmente ligados, né? É Colombo que vai se lançar ao mar. É Colombo que vai enfrentar os monstros. É Colombo que vai dizer para os nobres: nenhum sangue azul vai se perder se eu não voltar. E daí?
são apenas párias que estarão morrendo. Né? E é um pouco isso, e é um pouco por isso que os nobres permitem a viagem deste navegador. Todos, tanto Bernard Vincent, Tristan Todorov, que é um livro que eu vou anexar no sistema para vocês aí, os escritos de Bartolomé de las Casas dizem que Colombo tinha essa mentalidade medieval. Ele queria juntar ouro para fazer uma cruzada contra os infiéis. Olha só. Né? Nós sabemos que a Igreja Católica Apostólica Romana, na Idade Média, ela tinha o poder universal. Ela estava presente em toda a Europa Ocidental, em todos os feudos. Né? Na Idade Moderna, de certa forma, apesar do segundo plano que ela ocupa, né, ela perde esse plano para o rei. O rei agora é o representante de Deus. Né? E alguns reis ainda, né, depois do século XVI, resolvem se rebelar e criar suas próprias religiões quando eles percebem que religião é uma ferramenta política de controle social. Nós temos aí Henrique VIII, né, e a Igreja Anglicana. Mas, pois bem, também esse objeto de outra aula. Né? Colombo franciscano da terceira ordem, para outros um louco, já havia tido sua proposta reprovada pelos portugueses, por acharem como é que se diz? Uma heresia aquilo que ele propunha. Como que este homem diz que a Terra é redonda? Se lá Ptolomeu, no século VI a.C., dizia que era plana. E se a gente navegar para o Oriente, a gente cai no inferno. Este camarada está cometendo uma blasfêmia. Então é por isso que ele vai ser expulso de Portugal. Os amigos deles tinham medo de que isso também ocorresse com ele na Espanha. Então os religiosos ficaram muito apreensivos quando ele junta essa proposta e vai defendê-la em Salamanca. Né? Mas ele faz uma boa defesa e, graças às condições históricas que estão postas ali no século XV, é que ele não vai para a fogueira. Porque se ele faz isso aí 50, 60 ou 100 anos atrás, né, ele com certeza seria queimado em praça pública. Pois bem, Michel de Certeau, na sua obra Escrita da História, da qual também eu estarei utilizando com vocês alguns fragmentos, em especial o prefácio, para discutir iconografia, ele esclarece e fornece alguns elementos, alguma metodologia para realizar as leituras desses processos que estavam em curso a partir de 1492, a partir de 12 de outubro de 1492. Aqui nós estamos tendo um ritual, né? Um ritual antropofágico das tribos indígenas aqui do atual Rio de Janeiro, os índios tupinambás, né? Ou os tupinambás. A gente, com esse vício maluco, né, de falar índio, comete esses erros aí, né? Então, nós sabemos que o Léury, o Jean de Léury, é um francês, ele é religioso, ele é calvinista, ele não é católico, ele vem fazer a missão religiosa num forte construído pelos franceses no Rio de Janeiro. Como nós sabemos, né, os franceses são os primeiros a manter essa relação com os tupinambás, e o Jean de Léury deixa um documento, deixa um livro escrito, né, sobre esse tempo que ele viveu aí com os tupinambás. É um documento muito interessante, vai ser publicado na França em 1558, né? E o historiador Michel de Certeau vai descrever esse documento, ele vai interpretar, vai discutir esse documento, vai dizer o que Léury pensou, sentiu, como que Léury se manifestou, né, num determinado momento que ele não conseguiu entender aquilo que os rituais, aquilo que os tupinambás diziam nos seus ritos, né? Diz o Michel de Certeau
que o Léury ficou por um momento fora de si. Ele ficou numa fenda. Imaginem essa fenda, uma crise existencial, quando você está convivendo com algo e não sabe o significado desse algo e precisa voltar a si mesmo, a seu universo, para poder entender o outro. Então, também nesse sentido, junto com o Tristan Todorovsky, que problematiza quando ele faz quando Colombo faz a hermenêutica, quando ele interpreta, quando ele descreve, quando ele tenta entender os nativos, quando ele diz quem são os nativos, Tristan Todorovsky diz: o que ele diz não tem nada a ver com os nativos. O que ele diz tem mais a ver com ele, mas também não é ele, é um terceiro. Ele chama de outrem, né? Tá? Vai estar no primeiro capítulo do livro que eu vou anexar para vocês no sistema, né? Que é a questão da Colombo e a hermenêutica do outro. Michel de Certeau diz: ao não entender, ficou como se estivesse numa fenda. Mas, afinal, o que é uma fenda? É uma ausência de sentido, é um momento significativo, pois o Léo está sem solo. Havia perdido os sentidos. Não conseguia traduzir para seus códigos as palavras dos tupinambás. Né? O Bartolomé de las Casas, que é um frei dominicano que vai viver no México, né? Depois eu vou falar um pouco mais do Bartolomé na aula que a gente vai tratar do Hernán Cortés, mas só para a gente conhecer um pouco, no início da vida do Bartolomé, ele até escravos indígenas ele tinha. Depois ele sofre aí, digamos que uma crise, e ele vai ser um dos grandes defensores da não escravização dos índios, né? E graças aos textos que ele mandou para o rei da Espanha, né? O Carlos V já era o rei da Espanha. O Carlos V, no contexto de 1519, ele vai conseguir que esse rei edite um conjunto de leis proibindo, né, a escravização dos índios. É lógico que, né, são leis que ficam escritas, mas a gente vai ver que nos documentos que o espanhol não deixa de açoitar, não deixa de matar e não deixa de escravizar. Então, retomando aqui Colombo, o Frei também vai falar um pouco disso. Pensar se este europeu estava preocupado em entender as pessoas com as quais entrou em contato na sua primeira viagem. Os nativos da ilha de Guanaane, que Colombo vai batizar de São Salvador, como nós já falamos lá anteriormente. Para essa empresa, nos ateremos aos documentos primeiros comentados pelo Bartolomé de las Casas. Dizia Bartolomé: Colombo descobriu a América, mas não conheceu os americanos. Ele nem chegou a aprender a língua dos nativos, né? Ele sempre utilizava um intérprete, que era um próprio nativo que aprendia a língua espanhola e era o que ia fazendo a tradução para os europeus. Na maioria das vezes, a maioria dos conquistadores, nenhum deles fez questão de aprender a língua do nativo, seja ele asteca, inca, ou seja ele aí remanescente maia. Certo? Este navegante, apesar de gostar dos índios, nome dado por Colombo erradamente, não estava preocupado em entendê-los, em conhecê-los e, acima de tudo, em reconhecê-los. Conhecer e respeitar seus hábitos, sua língua, suas crenças, seus universos. Aí o historiador Tristan Todorovsky ele diz o seguinte, né? Posso fundamentar este aspecto na mentalidade do almirante Colombo, quando esse, na condição de hermeneuta, interpreta à sua maneira aquilo que os nativos lhe dizem. Colombo diz que eles são belos, bem feitos. Só que ele diz isso para alguns. Porque nós sabemos que a iconografia europeia do século XVI ela promoveu cada absurdo sobre o homem americano, né? Dizendo que o homem da América não tinha cabeça, o estômago, a boca ficava no estômago, né? Depois a gente vai ver alguma iconografia sobre esses aspectos da iconografia vendida, inclusive propagada muito pelo Américo Vespúcio na Europa, né? Segundo os historiadores, Vespúcio era um bom vendedor daquilo que ele fazia. É por isso que ele vai ser homenageado, né?
Então, para cada interlocutor, o Colombo tinha uma resposta. Se ele fosse falar com um banqueiro, ele disse que aqui tinha muito ouro, muita prata, muita possibilidade disso, daquilo. Se ele fosse falar com um bispo, ele disse que o povo era bonito, era belo e que o povo merecia ser cristianizado, porque aqui haviam almas suficientes, digamos, que mereciam a colonização. E se ele fosse falar com o rei, ele dizia que o solo, a terra era exuberante, era enorme, era grande, era divina e que também havia possibilidade de riqueza. Então, o Colombo é um cara muito bem, se movimenta muito bem com aqueles que ele vai se comunicar, né? O historiador Paulo Suez, que tem esse conjunto de documentos, 200 documentos mais ou menos, é um livro muito extenso, A Conquista Espiritual da América, né? Eu trabalho bastante, muito do que eu digo aqui se referem a esses documentos. Há um conjunto de 200 documentos, né, sobre a ocupação da América, mostrando o ponto de vista tanto dos europeus, almirantes, freios militares nobres, quanto dos indígenas, né? Tem documentos também, relatos, onde aparece na fala do Cortés, na fala do Las Casas, aquilo também que os nativos pensavam. É claro que aí, digamos que peneirado pela escrita europeia. Cada homem escreveu no seu tempo e viveu segundo suas realidades socioculturais e teóricas de uma determinada época. O que ocorre aqui? Que eu, como historiador, não posso julgar Colombo, não posso julgar Cortés, não posso julgar o Frei. Que o historiador precisa fazer é a sua análise nas condições de possibilidades que estavam postas. Não podemos julgar a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Naquele contexto, podemos pensá-la a partir das condições e possibilidades que estão postas hoje. O que no presente me remete a Colombo, o que no presente me remete a Las Casas, à Igreja, à Europa, aos europeus, aqui nas terras daquilo que nós chamamos hoje erradamente de indígenas, certo? Então nós temos aqui, Las Casas diz que ele cometeu muitas barbaridades, principalmente o Cortés, certo? Diz ele que os homens de Cortés matavam o que encontravam, velhos, crianças, homens e mulheres, esquartejavam e serviam para os cachorros, né? Há uma iconografia que coloca um dos conquistadores que penduravam 12 homens ou mulheres e depois colocavam fogo. Quando os pés ficavam assados, eles mandavam correr, né? Então é um pouco isso que aparece principalmente no escrito de Las Casas, né? Como analisar, como interpretar esses processos, certo? Como eu disse, são processos de etnogênese que estavam em curso em determinado tempo e espaço. As condições de possibilidades que estavam postas. O homem que estava aí, que veio da Europa e se encontra com outro. Porque o nativo, o asteca também não era legalzinho com os inimigos. Ele tinha aí uma amálgama de mais 60 povos que também eles, entre aspas, escravizava. Ele cobrava impostos, ele exigia, né, momento de guerra, que mandassem seus exércitos, ele exigia filhos, mulheres para si. Então nós estamos falando de dois mundos totalmente diferentes, com concepções diferentes, né? Estamos falando também de civilizações constituídas, com escrita, como é a matemática, como é a engenharia, como a astronomia extremamente avançada, né, que é, por exemplo, a dos maias e a dos incas, certo? A verdade europeia era para Colombo, para Cortés e Pizarro. São muito próximas, mas tenham certeza, não é a mesma verdade que estavam postas para os nativos. O nativo não entendia o espanhol logo no primeiro contato. Eles acreditavam que eram deuses por conta
da forma como se vestiam, por conta da própria religião deles, da religião que eles professavam. O ouro, para o Inca, o ouro para o Azteca, representava o espírito, a alma do Deus Sol. Né? Para os cristãos espanhóis que chegaram para cá no século XV, né, é valor econômico, valor de troca, riqueza, possibilidades, né, de uma vida abundante em termos materiais. Se você chegasse para um nativo e desse uma bandeja de comida, ele corria o risco de lhe dar uma bandeja de ouro, né? Porque ele não tinha ele não sabia fazer essa equiparação, essa comparação, esse conceito de valor como nós conhecemos, o nativo não conhecia, né? Consideremos algumas, segundo os próprios conquistadores, os nativos se convertiam com facilidade, mas tal situação não era homogênea, também resistiam. Cortés se oferece para alguns grupos como libertador, assim também fez Pizarro, aqui na parte dos Incas. Por quê? Porque assim como lá na Mesoamérica, naquilo que nós conhecemos hoje como México, os astecas dominavam outros povos, Cortés dizia que iria libertá-los. Então, digamos que Cortés, em pouco tempo, conseguiu montar um exército com 60 mil homens. E ele havia vindo apenas com 1.500 homens. 150 cavalos, 70 arcabuces, armas de fogo, né? Mas ele consegue pegar aí os inimigos dos astecas e trazê-lo para seu lado. Aqui vocês estão vendo também que a Igreja Católica, ela é que vai ser também um definidor de águas, né? A gente vai ver numa aula específica como que eles vão tratar o imperador Inca, o Atahualpa, no momento em que o padre lhe mostra a Bíblia Sagrada, certo? Segundo Cortés, ficavam muitos admirados com o cavalo e o homem sobre o cavalo. Tal, acreditavam que o homem e o cavalo eram a mesma coisa. Por quê? Acreditavam que o homem e o cavalo eram a mesma coisa. Porque era um animal que eles não conheciam. Eles não conheciam a arma de fogo. Quando o cavalo corria, eles achavam que era um deus voando. Quando o homem atirava, achava que era um deus cuspindo fogo. Quando ele pulava do cavalo, ele acreditava que esse deus se desdobrava em dois. E sem falar da escrita, né? Os espanhóis tinham essa facilidade de desenhar o nativo e mostrar. Falou, pronto, imprimiu minha alma ainda, que era pior ainda. Então, essas coisas todas possibilitarão, ajudarão também no processo de ocupação e de conquista. Tá joia? Eu vou parar por aqui. Na próxima aula, a gente continua aqui com essa iconografia aqui da América.